Os acontecimentos que fazem a história do Brasil e do mundo estarão em seu rádio a partir de agora, no Jornal da Manhã, com a equipe da Verdade, pela Difusora. 6h32 em Manaus. Bom dia. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e máxima prevista de 35 graus Celsius. O clima-tempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 10 milímetros. Hoje é domingo, 23 de outubro, estamos vivendo o dia de número 296. Faltam 69 para acabar 2016. É dia de São João de Capistrano. Comemoramos também o dia da aviação brasileira, o dia de Santos Dumont e o dia do aviador. Nos registros da história vamos encontrar que em 1906, Santos Dumont realizava em Paris o primeiro voo público em aeroplano, o 14 bis. Que nascia em 1940, Edson Arantes, do nascimento Pelé, que chega hoje aos 76 anos, e que morria em 1993, Eurípides de Jesus Zerbini, o cirurgião que realizou o primeiro transplante de coração no Brasil. O que é destaque neste domingo? Vestibular, 16 mil concorrem hoje a uma das vagas nos cursos do CETAM. Bandidos se passam por cabos eleitorais para assaltar nos cruzamentos de Manaus. Delação, Odebrecht diz a Lava Jato que a Arena Corinthians foi um presente a Lula. O estádio vazio, Vasco conquista o campeonato depois de 45 anos de espera. Intolerância ao café é o nosso assunto de saúde. Entrevistas, humor e a discografia com Calbi Peixoto, agora na maior e melhor revista do rádio, no Jornal da Manhã especial de domingo, que está começando. 6h34. Vamos às nossas primeiras notícias. Um corte no fornecimento de energia na unidade do reservatório de água da Manaus Ambiental, localizada no bairro do Mauazinho, suspendeu o fornecimento em alguns bairros da capital desde a madrugada do sábado. As localidades afetadas com o desabastecimento de água são Conjunto Nova República, Condomínio Elisa Miranda, Conjunto Acácia, Atílio Andreasa, Vila da Felicidade, Vila Buriti, Mauazinho 1 e 2, Parque Mauá e Comunidade Bom Jardim. Neste domingo e amanhã, segunda-feira, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, aplicará a prova do processo seletivo que dará acesso aos cursos técnicos e de especialização técnica de nível médio da instituição. Mais de 16 mil pessoas concorrem a 3.690 vagas na capital e em 16 municípios do interior, distribuídas em 39 diferentes cursos. Na capital, os cursos mais concorridos são técnico em segurança do trabalho, técnico em enfermagem e técnico em eletrônica, e no interior é técnico em mecânica. As provas do sistema de ingressos seriado SIS da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, foram realizadas ontem. A Lava Jato vai chegar ao Corinthians. Emílio Odebrecht, presidente do Conselho de Administração do grupo, que leva o seu sobrenome, afirmou em acordo de delação em fase de negociação que o estádio construído pela empreiteira foi uma espécie de presente ao ex-presidente Lula, que é torcedor do time. O agrado na versão de Emílio foi uma retribuição à suposta ajuda de Lula ao grupo nos 8 anos em que o petista comandou o país de 2003 a 2010. Sob governos do PT de 2003 a 2015, o faturamento do grupo Odebrecht multiplicou-se por 7, de 17,3 bilhões para 182 bilhões em valores nominais. A inflação do período foi de 102%. 6h36 em Manaus. Já temos aqui nos estúdios Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo metropolitano de Manaus. Dia das Missões hoje, Dom Sérgio, bom dia. Sim, hoje. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes. Hoje, penúltimo domingo de outubro, é dia das missões. Desde 1926, o Papa Pio XI começou missões, a igreja é missionária, né? A natureza da igreja. Tem as missões distantes, missionários que partem para países distantes, grande trabalho da igreja. E hoje toda a igreja, no mundo todo, a coleta é missionária, vai para as missões da igreja, distantes. Dom Sérgio Dom Luiz Soares Vieira está na cidade. Sim, ele veio estar passando semana conosco, vai celebrar agora às 7h30 na Catedral, está muito bem. É uma alegria muito grande quando ele está no meio de nós.
Portanto, Dom Luiz Soares Vieira está em Manaus e vai celebrar daqui a pouco a missa das 7:30 da manhã na nossa Catedral Metropolitana. O Sérgio, o entorno da Catedral parece que vai sair, né? Graças a Deus parece que estão começando a trabalhar, né? Está se movimentando, está na hora também, depois de tanto tempo, né? Se Deus quiser até a Imaculada não vai estar pronto ainda não é? Mas acho que agora vai. Dom Sérgio, o senhor vai a Brasília assinar a documentação lá para a migração das estações de Tefé e também aqui da nossa Rio Mar. Sim, dia 7 de novembro, o Ministério das Comunicações em Brasília vai assinar toda a migração. Eu vou assinar por Tefé, ainda assino lá, e Dom Luiz por nós aqui. Iremos a Brasília com muita alegria, porque é um grande sonho a migração para a FM, não é? É isso aí. E quase que terminando essa fase dessa migração no Brasil. Serão 400 emissoras que vão assinar nesse dia lá. E, Dom Sérgio, hoje o senhor se dedica ao Dia das Missões. Hoje à tarde, 3:30, tem concentração ali no Mestre Chico, caminhada missionária até a Igreja São José Operário. Também está acontecendo hoje a Infância Missionária, no Colégio Santa Terezinha. São crianças, são missionários, Infância Missionária. E agora de manhã, no Cefam, terá um curso para pessoas que trabalham com o pessoal de rua, né? Também vou dar uma passada por lá. Então o dia está cheio também, né? Dia de muito trabalho, né, Dom Sérgio? Hoje também estamos tendo a visita do arcebispo militar do Brasil, Dom Fernando Guimarães, visitando desde ontem, está visitando as guarnições militares, as capelanias da Aeronáutica, da Marinha e do Exército aqui em Manaus. Dom Sérgio, qual é o tema da nossa mensagem hoje? Hoje a mensagem é aquele o orgulho e a humildade, né? Nossos preconceitos que nos impedem de fazer uma experiência de Deus. Pois é, isso é um mal do ser humano, não é? Todos temos preconceitos, orgulho, precisamos desempinar o nariz empinado, como se diz na gíria, né? Então vamos ouvir essa mensagem que nos traz Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo metropolitano. Tivemos uma rápida interrupção. Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo metropolitano de Manaus, traz a sua mensagem. Como sempre, logo após a mensagem ele faz uma oração e nos dará a bênção. Fiquem com Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo metropolitano. Meus irmãos e minhas irmãs, já chegamos ao 30º domingo comum de nossa liturgia. Estamos avançando no tempo comum, esse tempo em que a gente contempla Jesus caminhando, contando parábolas, seus milagres. É a caminhada com Jesus, que vai para Jerusalém para se entregar por nós. Hoje, nesse domingo, Jesus conta uma parábola. Começa o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Começa assim: naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Então, Jesus vai contar uma parábola de que confia na própria justiça e despreza os outros. Quem são esses que desprezam os outros? Somos nós. Quantas vezes na vida nós desprezamos, temos preconceitos, nos julgamos melhor que os outros, né? Então a vida é assim, nós temos que vencer o preconceito, vencer a maldade, vencer o orgulho. E Jesus então conta essa parábola para mostrar como é, diante de Deus, isso é muito falso, ser orgulhoso, julgar-se melhor do que os outros. Então a parábola conhecida de nós, né? Aquele homem que 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. Então a cena está feita. Vão rezar no templo, mesmo templo, mas 2 homens diferentes. Um é fariseu, cumpridor da lei, homem de bem, homem de família. O outro é um cobrador de impostos, pecador público. E o fariseu faz uma oração do seguinte: de pé rezava assim o seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Então mostra muito bem aqui como é que ele se sentia. Pessoa especial, que não era como os outros. Não era ladrão, não era adúltero, era um homem que pagava o dízimo, que jejuava. Um outro cobrador de impostos, diante de Deus, pedia perdão, pedia piedade. Deus tem piedade de mim, que sou pecador. Depois Jesus então disse que o segundo saiu justificado diante de Deus. O primeiro não. E termina então
com aquele dito que nós conhecemos muito bem: quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Deus ouve a oração do pobre. O pobre clama a Deus e Ele escuta. Será a resposta do Salmo responsorial. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. A oração do pobre sobe ao céu. O pobre é ouvido por Deus. O pecador, quando se arrepende, tem a sua prece ouvida. Isso está no Antigo Testamento, na leitura de hoje do livro de Eclesiastes, quando vamos ouvir o seguinte: o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta assim as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. A oração do pobre, a oração do viúvo, a oração do oprimido, do órfão, sempre é escutado por Deus. Deus ouve a oração dos pequenos, dos humildes. A oração dos grandes não chega aos céus. Deus é aquele que escuta, aquele que vê, aquele que ouve o clamor do sofrimento dos sofredores. Então essa é a grande mensagem do Evangelho, a leitura do Salmo de hoje. Deus que escuta o clamor dos pobres e dos pequenos. Nós também somos chamados a escutar o clamor daqueles que pedem por nós. Escutar o clamor daqueles que são oprimidos, dos doentes, dos prisioneiros. Em da misericórdia, nós estamos chamados a ser misericordiosos, como o Pai é misericordioso, ouvindo o clamor das pessoas, nos comprometendo com elas, fazendo alguma coisa, praticando obras de misericórdia. Depois, a segunda leitura de hoje é Paulo velho, no fim da sua carreira, que se diz a Timóteo, que já está aproxima-se o momento da minha partida. Eles combatiam o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Essa palavra também é conhecida de Paulo. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Vai ser reservado para mim a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Então Paulo, o velho missionário, que ao terminar a sua vida reconhece que Deus esteve com ele, Deus o protegeu, ele parte para Deus. Hoje, domingo das missões, domingo missionário. A igreja é missionária, a igreja existe para o mundo, existe para servir a humanidade. Nós somos chamados a sair de nós mesmos, a ser uma igreja em saída, uma igreja que sai de si e parte para a missão. Às vezes nós podemos rezar pela missão, colaborar financeiramente, mas também partir em missão. Nós temos muitos irmãos nossos que estão ao redor do mundo fazendo missão. Então hoje é dia de caminhar com eles, nos comprometer com eles. Vamos então rezar a oração das missões de hoje, que é o dia da missão, o dia missionário, dia que a igreja se preocupa com as missões distantes, missionários que estão em lugares difíceis, às vezes as pessoas, lugares que não têm fé. Então vamos rezar a oração da missão. Pai de misericórdia, que criastes o mundo e confiastes aos seres humanos, guiai-nos com vosso Espírito, para que, como igreja missionária de Jesus, cuidemos da casa comum com responsabilidade. Maria, Mãe Protetora, inspirai-nos nossa missão. Amém. Então, nesse domingo da missão, você está convidado a ir à caminhada missionária. Começa por volta das 4 horas, no Lago Mestre Chico, e vai até a igreja de São José Operário. Participe desta caminhada, venha conosco para animarmos a nossa igreja cada vez mais missionária, cada vez mais servidora. A igreja não existe para si, a igreja existe para o mundo, para o serviço da humanidade. Quanto serviço, quanto bem os missionários têm feito ao redor do mundo. Colabore então no dia da missão. Bom domingo a todos, uma boa semana, que Deus nos abençoe. Até domingo que vem, se Deus nos permitir. Dom Sérgio, um bom domingo para o senhor. Daqui a pouco temos missa às 7h30 com Dom Luiz Soares Vieira. O pessoal vai matar saudade de Dom Luiz, né? É claro, é bom. Ele também mata saudade, acho que ele tem mais saudade do povo, né? Muita. Dom Luiz gosta muito de Manaus, é importante que se diga isso, né? Tá bom. Dom Luiz. Boa festa amanhã, Manaus. Amanhã está aniversário da cidade, amanhã. Nós que amamos essa cidade, que aqui vivemos, desejamos o melhor para Manaus. Amanhã é dia de festa. E para os manauenses, sem né? dúvida alguma. Dom Sérgio, um bom domingo para o senhor. Obrigado. 6h46 em Manaus. E nós vamos agora às coisas da cidade.
Hernandes Sampaio. As coisas da cidade é uma conversa, um bate-papo de Adson Matos e Jurandir Vieira sobre o cotidiano, as coisas que acontecem nessa cidade. Ok, seja bem-vindo, companheiro Jurandir Vieira. É com alegria que enviamos os nossos bons dias aos nossos ouvintes. Jura, hoje é dia 23 de outubro, uma data importante para a história do Brasil. Hoje é o Dia do Aviador. Em 1906, Alberto Santos Dumont, lá na França, no campo de Bagatelle, colocou, aí segundo registros históricos, um objeto mais pesado que o ar, fora do ar, não é verdade? Ou seja, voando, o nosso famoso 14 bis, que entrou para a história. É um brasileiro que deu muitos outros orgulhos para o Brasil, e hoje a gente relembra essa data, Jurandir Vieira. Mas falando, a coisa mais importante aqui, Jura, é amanhã. Manaus, nós temos mais um aniversário de Manaus, 347 anos de existência da nossa capital, e essa senhora jovem ainda, não é, passa por muitas transformações. Existem aqueles que a maltratam um pouco mais, existem aqueles também que a amam também, não é, com todo o amor que tem em seu coração, na sua vida, e demonstrando isso através de pequenos atos. E a Rádio Difusora, ao longo de toda a sua existência, houve uma época em que o slogan da Rádio Difusora era: o amor de Manaus está no ar. Hoje nós somos o amor do Amazonas está no ar. Mas ainda assim, Jurandir Vieira, nós queremos abraçar essa cidade, ou seja, cada pessoa que habita aqui, que constrói dias melhores aqui na nossa capital, e é parte importante da história de Manaus, Jurandir. É verdade. E é você que escolheu essa cidade como sua casa, sua terra também. E hoje que você que valoriza essa cidade, você que também tem um pouco de amor por ela, se orgulha de estar nela aqui, você faz parte dessa sociedade toda, de uma cidade que já foi chamada de a cidade risonha, e que aos poucos vem ganhando novamente esse título novamente. Mas nós temos uma referência para o Brasil, de um povo hospitaleiro. Não existe igual no Brasil um povo como o nosso amazonense. Essa que é a grande referência de Manaus, e que nós possamos continuar assim, nos embelezando com o que nós temos e nos gratificando com o que nós temos. Graças a Deus, Manaus é um nome bonito, é um nome que bem pronunciado, na cidade de Manaus. A gente sabe, a gente sente a discriminação por pessoas que não conhecem a realidade da cidade amazonense. Mas eu tenho um relato de uma amiga chamada, o nome dela é japonês, ela tem um comércio na Feira de Santo Antônio, japonesa, vai ao Japão e volta correndo para Manaus, porque é aqui que ela ama. Hoje ela faz diferença entre a cidade dela no Japão e aqui em Manaus, cidade que ela aprendeu a gostar e a amar. Nós temos um exemplo, um cara que vai para Curitiba e volta correndo para cá, porque não se esquece um minuto dessa cidade aqui. Ele faz parte da nossa equipe, nós temos certeza do sentimento dele por essa cidade. E nós amazonenses, que às vezes somos amazonenses, nós não temos o amor que muita gente que vem de fora tem para a cidade de Manaus. Essa que é a verdade. É que se diga, a gente fala mal da cidade que a gente mora aqui. Nós não temos o direito de falar mal da cidade, nós temos que valorizar essa cidade linda que está exatamente na região norte do estado do Amazonas. Jura, portanto, feliz aniversário. Feliz aniversário. Parabéns a Manaus, 347 anos de existência, e desejamos muita saúde para Manaus, muita prosperidade para Manaus, e que os ventos bons possam voltar a soprar para que a economia de Manaus, ou seja, do Amazonas, volte a ser pujante, né? E que o povo volte a ser um povo que sorri mais, um povo que trabalha, um povo que constrói, um povo que de fato sabe ser feliz, Jurandir Vieira. É verdade. É só você se orgulhar de ser amazonense ou de morar na cidade de Manaus. Feliz aniversário, Manaus. Querida, linda Manaus. Jura, nosso último ponto aqui, Jura, nós estamos falando de Manaus, né, o nosso Coisas da Cidade. Nós temos aqui um assunto chamado os donos da rua, Jurandir Vieira. Aquele pessoal que se invoca e fecha a rua e faz o aniversário no meio da rua onde mora. Aquele pessoal que chega à frente da sua casa
um pouco mais, né, na beira da pista, atrapalhando o ir e vir das pessoas, fazendo com que a sua casa fique ali atrapalhando e sendo uma construção irregular. Aquele pessoal, João de Vieira, que estaciona o carro de qualquer jeito, joga o carro, né? Ou seja, quem está passando ali, que dê o seu jeito. Essas pessoas, nós falamos aqui, não amam Manaus. Essas pessoas são pessoas que precisam aprender as boas práticas, aprender a boa prática do bem viver, não é, João de Vieira? Acima de tudo, com seu semelhante, com seus vizinhos. Civilização, né, rapaz? É muito comum, não é só aqui no centro da cidade, todos os bairros de Manaus tem sempre um dono. São os donos da rua. O cara que é o dono da rua, né? Tem um cara que bota a banca de tacacá dele no meio da calçada, onde você não tem direito de ir e vir, onde um transeunte pode passar, onde um cadeirante tem que subir, por ele tem que passar uma pessoa. Ou então ele bota o carro dele atravessando em cima da calçada. Como é comum a gente ver isso em Manaus? Porque não há fiscalização, simplesmente isso. Se houvesse, não acontecia isso. E quantas pessoas transformam a calçada de oficina também de carro? Manaus está cheio disso aqui. É uma falta de respeito, acima de tudo, uma falta de respeito pela cidade de Manaus, pelo embelezamento da cidade. Você poderia ser o responsável pela arquitetura de Manaus, poderia ser, se você criasse coisas bonitas para a cidade de Manaus e não procurasse enfeiar a cidade com a tua oficina, o teu carro atravessando ou quando tu faz uma mureta para ninguém passar, para implicar com o teu vizinho, pensando que tu és dono daquele espaço. Não é. É um espaço público que é para a pessoa ir e vir, ter o direito também de transitar pelas ruas de Manaus. Mas está cheio disso, Manaus. Sabe por quê? É que não há uma fiscalização profunda nesse sentido. Jura? Tchu final. Gente, um bom domingo. Feliz aniversário, Manaus. E um tchu bem gostoso. Muito obrigado, Natelma. Ok, aqui no Estúdio 3 nós contamos com a técnica do excelente, graças a Deus já de volta, Chacá Colette. Voltamos ao estúdio principal com Carlos Luiz da Silva, Hernandes Sampaio e o nosso comandante, grande Paulo Guerra. Pois é, nas 6h54, mais de 100 presos fugiram de uma cadeia no Haiti. Alckmin nacionaliza a agenda e articula bancada. Hillary Clinton também quer vencer a batalha pelo Congresso. Explosões no Japão fazem pelo menos um morto e 2 feridos. Não se sabe ainda a origem deste atentado. Eu ouvi ontem o Jurandir Vieira falar aqui, com base em informações da Central do Jornalismo, de que ontem era o dia do rádio amador no Brasil e no mundo. E o Luiz Costa, que é rádio amador, me manda aqui, dizendo que até o ano de 1968, o dia do rádio amador era festejado a 22 de outubro de cada ano. A fixação do dia 5 de novembro aconteceu a mudança em razão de que nessa data, no ano de 1924, o Diário Oficial da União publicara o decreto sancionado pelo então presidente Arthur Bernardes, regulamentando as estações de rádio amadores existentes no Brasil e até então consideradas como clandestinas. O referido decreto foi baixado tendo em vista a representação feita no ano de 23 pela Academia Brasileira de Ciências, reconhecendo a existência do radioamadorismo no Brasil, tirando da clandestinidade. E aviso de bar. Preste atenção, você que ainda há pouco falava sobre a oferta, meu caro Hernandes Sampaio. E você também, Adson Matos. Bom dia, né, Adson? Você deu a hora certa ainda há pouco. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da nossa difusora. Pois é, finalmente você chegou no estúdio, né? Pois é, são muitas portas, muitos né? afazeres, não? Muitas escadas, muitos degraus, não é? Enfim, mas cá estou. Aviso de bar. Se alguma namorada, Hernandes Sampaio e Adson, ou esposa, ligar e perguntar de você, nossas tarifas de resposta são, isso é um bar que tem tarifas de resposta. Acabou de sair, R$10. Está a caminho de casa se a mulher ligar para o bar e perguntar, R$15. Não está aqui, R$20. Não o conhecemos, R$30. Mas se ela nos oferecer 100, nós entrega. É a lei de quem oferece mais. Só para descontrair, tem um problema no serviço e a esposa tentando o confortar diz, não diga tem um problema, diga nós temos um problema, porque os seus problemas também são meus, marido. Aí o marido falou, também
temos um problema no serviço. A nossa secretária vai ter um filho nosso. Pode? Agora 7h. Adson, aquela comilança que teve na ilha fiscal, hein? Você sabe alguma coisa sobre isso? Não pode. Vamos falar um pouco sobre esse assunto? A última comilança da monarquia. A maior comilança de que tem notícia foi o histórico baile da ilha fiscal. Senão o Luiz Costa esteve nesse baile. A última festa do Brasil, Império. Teve como pretexto uma homenagem do Visconde de Ouro Preto, presidente do Conselho de Ministros, aos 300 tripulantes do cruzador chileno Almirante Cochrane, atracado no Rio de Janeiro. No ano de 1989, mês de novembro, os 4.500 convidados se esbaldaram com o suntuoso jantar preparado por 90 cozinheiros e servido por 150 garçons. 18 pavões foram consumidos, 500 perus, 64 fazões, 800 quilos de camarão, 300 peças de presunto, 1.300 frangos, 1.200 latas de aspargos, 800 trufas, 12.000 sorvetes e 500 pratos de doces variados. Durante essa refeição na ilha fiscal, nessa comilança, foram consumidos 10.000 litros de cerveja e 258 caixas de champanhe e vinho. A festa foi mesmo bastante animada. Basta conferir a lista de objetos encontrados no salão na manhã seguinte: 13 lenços de seda, 9 linho e 15 de cambraia, 16 chapéus e 17 ligas, entre outras coisas. A monarquia terminaria dali a 6 dias. Mas aqui no Brasil, em tempos mais recentes, em 1991, Fernando Collor de Mello, no Palácio do Planalto, consumiu 2,4 toneladas de camarões. Aí gosta de camarão. 7h02 em Manaus. Adson, vamos falar sobre alguns assuntos da cidade e vamos lá, outros Paulinho. assuntos em pauta. Vamos lá, minha agulha tá aqui já para nós Pois tricotarmos. é, uma confusão aí relacionada com o abastecimento de água na cidade. Os candidatos estão falando aí sobre água, um diz que tem, outro diz que não tem. A grande realidade, onde tem muita água em Manaus, é no Rio Negro. Rio Negro tem bastante água. Pois é, né, Paulo? Para vergonha. Ainda há pouco aqui no Jornal da Manhã, na abertura, eu falava aqui sobre o corte no fornecimento de energia na unidade do reservatório de água do Manaus Ambiental, no bairro do Mauazinho, dizendo que as localidades afetadas com desabastecimentos são Conjunto Nova República, Condomínio Elisa Miranda, Acácia, Atílio Andreasa. Atílio Andreasa, outrora, que é uma área do Japim, do bairro do Japim, nunca faltava água ali naquela área, faltava em todos os lugares, menos ali. Agora é onde mais falta água. E não foi sábado, não. Durante toda a semana, a água só aparece à noite. Áreas do bairro de São Francisco também, a água só vem à noite. E aí ficam brigando por causa de água. Na realidade, o que falta é regularizar o abastecimento de água na cidade. E as reclamações são tantas que chegam aqui à Central de Jornalismo no que se relaciona ao abastecimento de água em Manaus. Portanto, essa história de energia elétrica, isso tudo bem, pode ter acontecido em algumas áreas, mas em outras áreas de Manaus já há tempos, bairro de São Francisco, por exemplo, e ali falta água, só chega água em algumas ruas daquele bairro durante a noite, e as pessoas reclamam e reclamam muito. Uma nova modalidade de assalto em Manaus. Tome muito cuidado, Adson. Os cabos eleitorais ficam nas esquinas, né? Os bandidos aproveitam, pegam ali algumas propagandas ali, aqueles panfletos dos candidatos, e colocam um revólver por debaixo deles. Ele bate no vidro do carro, mostrando, e o cara incautamente vai, abre, e ele está com um revólver e assalta o motorista. Isso já aconteceu em alguns semáforos de Manaus, e o mais recente aconteceu em plena Djalma Batista, quando uma senhora inadvertidamente abriu o vidro do carro e o cara colocou o revólver. Estava com um monte de propaganda de um candidato e o revólver por debaixo. Ela abriu o vidro, arriou o vidro do carro e o assaltante colocou o revólver no seu rosto, e ela teve que dar todos os seus pertences. Tome cuidado, não abra o vidro do carro, não baixe o vidro de jeito nenhum. É uma nova modalidade, os caras bolam tudo.
Paulo, o miliante, ele tá sempre atrás de inovações, ele né? viu que esse era um filão bom. No seu trabalho. Pegar panfletagem nas esquinas é uma beleza, eu vou para lá. Aí ele bolou rapidamente e é isso que está acontecendo. E, não vamos generalizar, mas que está acontecendo está. Pois é, Paulo, e para quem também gosta de estacionar o carro nas paradas livres aqui do centro da cidade, claro que nos estacionamentos, sem ser aqueles que são privados, é bom tomar muito cuidado com o tal do chapolim, né? Que o chapolim, ele é um equipamento utilizado pelos ladrões, né? Que inibe aí na hora que você aciona a chave para que haja o travamento da porta, né? Então é sempre bom conferir quando você travou a sua porta, ver se de fato a sua porta está travada, porque ele não vai levar o seu carro, ele quer simplesmente entrar no carro e roubar, né? Furtar ali pequenos objetos ali, o que tiver dando sopa. As pessoas têm mania de deixar até computadores, né? Pois é, né? E assim, quando você deixa ali as vistas do ladrão, fica mais fácil para ele e o seu carro fica ali sendo um prato cheio para que esse tipo de problema possa acontecer. E Adson, ontem à noite o Fast Clube, depois de 45 anos, foi campeão amazonense de futebol. E a festa foi grande, eu que já fui inclusive presidente do Fast. Momento de muita emoção, depois de tantos anos o Fast batendo na trave, sendo vice-campeão, finalmente ontem foi campeão e de forma incontestável. Teve o melhor ataque, a defesa menos vazada e foi reconhecido inclusive pelos adversários de que foi a melhor equipe do decorrer dessa temporada. O campeonato terminou ontem, mas lamentavelmente para quem assistiu, por exemplo, como eu, o campeonato e o BIA do Fast Clube nos anos 70 e estádio lotado, as decisões em Manaus, estádio lotado. Ontem 2.993 torcedores foram ao estádio assistir a decisão do Campeonato Amazonense. A que ponto o nosso futebol chegou? O descrédito que ele tem, as pessoas perderam o amor pelo clube que torcem. E não é só o Fast não, até os torcedores do Nacional, que é a maior torcida, não vão ao estádio. Ontem, 2.993 torcedores estiveram no estádio, na Arena da Amazônia, com uma renda ridícula de um pouco mais de R$70 mil. E vamos elogiar os paraenses que são bairristas. Um clássico Repa nunca deu menos de R$500 mil. Nunca deu menos de R$500 mil. Remy Paysandu. Aqui, de repente, o nosso futebol simplesmente desapareceu. O campeonato perdeu a atração. E é lamentável que numa decisão de campeonato 2.993 pessoas estejam no estádio para assistir uma decisão de um campeonato estadual. Pois é, Paulo, essa questão é uma questão até muito triste da gente tocar, mas infelizmente a gente tem que tocar nesse ponto, justamente por conta desse desgaste que o futebol do Amazonas ele passou, né? Ele passa, né, durante toda a sua existência. É muito triste também quando a gente chega para uma criança, para um jovem e pergunta nele qual o time que ele torce. Primeiramente vem um time em projeção nacional, não é? Ou um Vasco, um Flamengo, um Fluminense, enfim, entre outros times grandes do Brasil, né? Enquanto, assim, teria que ser em primeiro lugar, por mais que não fosse, né? Mas teria que falar, se pronunciar um nome de um time aqui do Amazonas, que nós temos aí uma história muito bonita, mas que infelizmente, Paulo, por conta justamente desse descrédito por parte do torcedor para com até os dirigentes, o rumo que foi dado para o futebol, nós temos esse resultado triste, né? Com relação ao número de pagantes, com relação ao número de pessoas que hoje participam das transmissões do campeonato amazonense em si. O Peladão, por exemplo, Paulo, é um campeonato de peladas que, sem dúvida alguma, mobiliza muito mais público, muito mais gente do que o campeonato amazonense. Isso já há muito tempo. Muito mesmo, né? Acho que, não sei, por conta da simplicidade e até, Paulo, com essa sofisticação do peladão toda, tirou um pouco daquele do peladão em si, né? Que o peladão era um campeonato onde ali você ia assistir de qualquer forma, e hoje quer se profissionalizar muito. Então, muito cuidado para que não tome o mesmo o rumo do campeonato amazonense. E parabéns então ao Fast Clube pelo título conquistado ontem de campeão amazonense.
E de parabéns à nossa equipe de esportes. Quero parabenizar o nosso companheiro Carlos Martins, que ontem esteve narrando e de forma brilhante a decisão do campeonato. Gostei muito da transmissão, da narração ontem do Carlos Martins. Aqui eu mando um abraço e parabéns pelo trabalho realizado ontem, assim como todos os companheiros que ali estiveram, inclusive a Larissa Balheiro e a Thaís Gama, que participaram da transmissão de forma brilhante, por sinal, com informações precisas e consubstanciadas. Larissa e Thaís, os profissionais aqui da casa. É verdade, Paulo. Inclusive ontem marcou, né, a última transmissão da Onda Média, da AM, né, em AM, do campeonato amazonense, né? Então, a partir de então, vamos ver como é que vai acontecer na próxima edição do ano vindouro. Pois é, eu quero mandar um bom dia também para o Zezinho Bastos, que é o comentarista aqui de esporte da Rádio Difusora. Ontem ele estava demonstrando, Zezinho, ontem você demonstrou a paixão que você tem pelo Nacional. E falando sobre os 45 anos do Fast Clube, ele insistia nisso, deixa eles comemorarem, faz 45 anos que não são campeões, não sei o quê. Zezinho, menos, não é? Menos, ao microfone, menos. 7h14, você que jogou na loteria e quer saber se alguém acertou na Mega Sena no concurso 1869, ninguém acertou e o prêmio vai a 64 milhões de reais. As dezenas sorteadas na noite passada pela Caixa Econômica Federal foram estas: 11, 23 e 24 e 26, aí não dá para ganhar. 11, 23, 24, 26, aí pulou para 40 e finalizou em 52. 11, 23, 24, 26, 40 e 52. Quina teve 66 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$49.705,43. Jurandir Vieira no Domingo é Nosso vai trazer aqui todos os números das loterias, todos os números das loterias, sorteios realizados ontem da Dupla Sena, da Quina, da Mega Sena e da Time Mania. Adson, vamos falar de aniversário agora? Vamos lá, Paulo. Você tem algum aí para registrar? Tenho sim, da minha querida sobrinha, né, que ontem fez ela é filha. Quantos anos eu tá pegando? Esse PC, sinceramente, só rapidinho porque o meu computador desligou aqui. Mas eu vou aqui enquanto você acha. Quero registrar aqui o aniversário da dona Valdísia Barreto, que completou ontem 80 anos. Ela reside lá no bairro do Japim. Quem fez o lembrete aqui do aniversário dela foi o amigo da dona Valdísia, o Amarildo Bacurau, o pai da preguiça, o homem mais cansado do mundo. E, por sinal, o Amarildo foi o primeiro a chegar para bememorar a festa oferecida pela dona Valdísia ontem pelos seus 80 anos. Não é qualquer dia que se chega a 80, né? Dona Valdísia, parabéns para a senhora, vida longa e saúde para a senhora, parabéns pelos 80 anos completados ontem, diga. Verdade, é a filha do meu primo, do Valdir Júnior, não é? E da Aline, né? Kelly, a Helena, que fez ontem, completou mais um ano de vida, bebezinha ainda, criancinha. Nós temos aí toda a grata satisfação de tê-la na família e desejamos saúde, vida e todas as coisas boas que o mundo pode dar a essa querida criança. Os aniversariantes, a Helena e a dona Valdísia Barreto, que ontem completou 80 anos, e a todos vocês que aniversariam hoje e não contactaram com a gente, estão aniversariando, estão nos ouvindo, sintam-se abraçados, sintam-se homenageados aqui pela Rádio Difusora com o nosso tapete vermelho e a nossa homenagem aos aniversariantes. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. 7h17, o Edson, residente na rua Santa Rosa, no bairro Morro da Liberdade, está acompanhando o Jornal da Manhã. A Jéssica Mota, lá no bairro de Santo Antônio. E ainda vamos interagir com os nossos ouvintes. O Lúcio Sá Barbosa, deixa eu ver aqui que o Lúcio me manda. O Lúcio manda aqui para mim uma mensagem. A ti a profunda paz do vai e vem das ondas. A ti a profunda paz do fluxo do ar. A ti a profunda paz da terra silenciosa. A ti a profunda paz das estrelas reluzentes. A ti a profunda paz do Filho da Paz. E é em paz que semeia o fruto da justiça para os que a promovem.
Obrigado ao Lúcio Sá Barbosa pela mensagem. Hein, Paulo? Desde ontem está sendo realizado o sistema de ingresso seriado da UEA, o SIS, né? E por incrível que pareça, Paulo, os órgãos de comunicação, as pessoas no momento em que são inscritas ali, né, para esse certame, sabem da obrigatoriedade do horário a ser cumprido. Os portões são fechados, estão sendo fechados às 10:01 da tarde. Mas tem gente que quer sair de casa 15:01, não é? 10:01, né? Merece, inclusive, uma vaia, não? E resultado, muita gente ficou de fora. E hoje continua, aconteceu ontem. Houve também um desencontro no que se relaciona ao local da prova. Pois é, Paulo, mas assim, existem várias orientações que são dadas aí, prestadas pela própria UEA. Inclusive, se você vai fazer um concurso público, não é? Passa um dia antes, verifica, né, onde que fica a escola, né? Faz todo o trajeto de ônibus mesmo e saiba que nesse dia, por se tratar de um sábado e domingo, a frota é reduzida, né? Os horários são mais longos, né? O tempo de espera é muito mais longo nas paradas. Então, hoje também continua o sistema de ingresso seriado, o SIS, da UEA, sendo realizado aqui no Amazonas. O bom dia agora vai para o Luiz Costa, a dona Tereza, o Ricardo e a dona Jussara aqui na 24 de maio, que estão acompanhando o Jornal Especial de Domingo, o Antônio Costa, Jerusa Santos, que está se preparando para ir para a Itália, hein? Nicolório Bori, bom dia para ti. Era hoje, né? Para trazer os grandes nomes da narração esportiva. Ficou para quando? Depois das eleições. Depois das eleições. Bom dia, Libório, para ti, o Flávio Seabra, o doutor Mário Amorim, a dona Macrina, que estão acompanhando o Jornal Especial de Domingo, a dona Flora, Conceição Paiva e o Edson Júnior, o Edson Loureiro Gonçalves, bom dia, Edson, para ti também, o Manuel Bragança, o Almir Jaça do Norte, na Ramos Ferreira, o José Alberto Zegdeg e a dona Gui, lá em Manacapuru, nosso correspondente lá na cidade. O Eumênio, bom dia, Eumênio, o Raimundo Silva, lá em Itacoatiara, o Jander Nobre, que é Nobre Eterno Nome, o Raimundo Baré, a dona Tereza, a senhora lá do cartório que acompanha o Jornal Especial de Domingo e ouve todos os dias o Jornal da Manhã. 7h20 em Manaus. Daqui a pouco vamos falar sobre o vagalume. Mas agora nós teremos aqui Gilberto de Paula, que vai falar sobre a intolerância ao uso do café. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Meu nome é Gilberto de Paula, sou médico nutrólogo, alergista, ortomolecular. Hoje eu vou falar para você a respeito do café. Café é uma bebida muito antiga, que tem propriedades de excitar o sistema nervoso central. O café fez a fortuna do estado de São Paulo. O café é uma bebida que a gente encontra em qualquer lugar, em qualquer shopping, em qualquer lanchonete, em qualquer casa brasileira. Porém, o café, ele, para algumas pessoas sensíveis, ele pode causar problemas, ele pode causar doenças inflamatórias. As mais conhecidas são a esofagite, o refluxo, a gastrite, a colite. Porém, existem aspectos do café que podem ser muito mais complexos. Algumas pessoas podem ter o seu sono afetado pelo café. Não pelo aquele café que se toma à noite ou que se toma à tarde, mas às vezes por aquele café que você toma de manhã. Tem indivíduos sensíveis ao café que podem ter o seu sono afetado. E esse distúrbio do sono, ele faz com que as pessoas não consigam dormir, atingindo os estágios profundos do sono. Então é como se a pessoa não conseguisse dormir de fato, não consegue relaxar completamente. Então, essas pessoas ficam sob estresse constante, podem ter distúrbio do humor e podem ter fadiga crônica pelo uso do café. Sim, aquele café que é usado no café da manhã, misturado com leite, ou aquele café que é tomado no local de trabalho, na repartição pública, no local que a pessoa trabalha. Ou mesmo aquele expresso que você tem que tomar todo dia. O café, em especial, ele pode ser muito nocivo para indivíduos que possuem uma síndrome psiquiátrica chamada distúrbio bipolar. O próprio café, ele tem uma característica de bipolaridade, ou seja, ele excita num primeiro momento e depois o corpo tenta equilibrar essa excitação. Essa característica do café, ela pode afetar esses indivíduos que têm espectros ou perfis de bipolaridade,
fazendo com que gere tanto alteração do sono como distúrbio do humor. Muitas pessoas que têm distúrbio bipolar são pessoas que devem evitar o café. Tanto porque ele pode afetar o seu sono, afetando o seu humor, como também pode afetar o funcionamento do cérebro, levando o indivíduo a ficar muito excitado, ficar extremamente ativo, e depois, pelo uso constante do café, o indivíduo pode ter uma depressão de neurotransmissores e ter mesmo momentos de grande depressão. Então, o café em si, ele já tem essa característica da bipolaridade, né? Uma das coisas que a gente pode chamar atenção é aqueles indivíduos que dizem que, assim, se eu não tomar um café de manhã, eu tenho dor de cabeça. Se eu não tomar um cafezinho de manhã, eu tenho dor de cabeça. Na verdade, a pessoa pensa que o café está melhorando a dor de cabeça, mas, na verdade, o que acontece é o seguinte: o café causa uma inflamação no corpo da pessoa tão grande que o corpo tem que liberar substâncias anti-inflamatórias e analgésicas para diminuir essa inflamação. Então, essa situação de inflamação, que é, digamos assim, a princípio a pessoa acha que está melhorando a dor de cabeça quando ela toma o café, na verdade o café ele causa uma inflamação crônica no sistema nervoso dessa pessoa, levando ela a ter dor de cabeça. E ela se engana, porque ela acha que o café faz bem. Então o que eu queria recomendar é que, se você acha que tem algum parente seu, algum amigo seu, algum filho seu marido, sua esposa, que esteja sofrendo algum processo inflamatório que leve uma suspeita do café, é bem simples. Você pede para essa pessoa tirar o café 4 dias da dieta dela e ela vai observar, assim, que vai melhorar o sintoma digestivo, o sono vai melhorar, né? Obviamente que nos 2 primeiros dias a pessoa pode ter síndrome de abstinência, pode ficar muito irritada, muito nervosa, sonolenta. Alguns podem ter dor de cabeça, mas aí, se tiver dor de cabeça, toma analgésico, aquele que já está acostumado a tomar. Mas se você, 4 dias depois que você tirou o café, você se sentiu melhor, a sua gastrite, a sua esofagite, o seu distúrbio digestivo, e quando você volta a usar o café, né, que esse é o teste mais interessante, você percebe que ele é ofensivo, está claro que esse alimento é ofensivo para você, então você deve deixar de usar o café, se não toda a vida, pelo menos por um bom tempo, estimado mais ou menos em 6 meses. A grande maioria das pessoas consegue ficar bem quando tira o café de uma forma definitiva. Isso se ela for sensível. Se não for, você pode continuar tomando seu café, que ele não faz mal nenhum para você, não tem nenhum problema. Então é isso aí, nossa conversa de hoje foi sobre café. Meu nome é Gilberto Paulo, sou médico nutrólogo, alergista, molecular. Eu desejo para você um domingo maravilhoso e que você aproveite o máximo esse verão. Um forte abraço e no próximo domingo, se Deus quiser, faça chuva, faça sol, eu estarei aqui com você. 7h26 em Manaus. O Juscelino Kubitschek foi presidente do Brasil e construiu Brasília. Ele gostava de uma festa, era um tremendo pé de valsa. E ele disse um dia: se me virem dançando com uma mulher feia, é porque a campanha já começou. Em comum, eu, Luiz Costa e Juscelino Kubitschek temos em comum a profissão, né? Que o Juscelino a primeira profissão dele era telegrafista também. Portanto, se me virem lançando com uma mulher feia, é porque a campanha já começou, disse Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil de 1956 a 1961 e que gostava muito de dançar. 7h27 em Manaus. Vamos falar um pouco aqui sobre o vagalume. O Hernandes Sampaio perguntava: Paulo, esse negócio de vagalume, como é que acontece isso? O vagalume engoliu uma lanterna? Imagine só. Nada disso. A luz chamada de bioluminescência serve para aproximar o macho e a fêmea. Ela se acende no abdômen. Sua produção depende de uma substância, a luciferina. Sabia disso ou não? Não. Pensei que você sabia, meu caro professor. Em contato com ar e com uma enzima chamada de luciferase, essa substância produz uma luz amarelo esverdeada. A verdade também é que as cigarras cantam até se explodir, não.
As pessoas só veem a casquinha vazia que elas deixam nas árvores depois de saírem do casulo. Pensam que as cigarras cantam até explodir. Não pense nisso. Colocar o dedo no olho depois de tocar uma borboleta pode deixar alguém cego? Isso é uma grande lorota. História é que as asas da borboleta são feitas de escamas que se desfazem facilmente ao ser tocadas. E essas partículas podem realmente irritar os olhos, mas causar cegueira é exagero e muito exagero. 7h32 em Manaus, morreu no Japão a primeira mulher a escalar o Everest. Juku Tabet tinha 77 anos e foi vítima de um câncer. Um grande acidente aconteceu hoje em Camarões, com muitos mortos. Pelo menos até a contagem de agora, 70 pessoas morreram e 600 ficaram feridas em um choque de trens. 7h33 em Manaus. Daqui a pouco teremos uma entrevista aqui sobre escritores amazonenses. Vamos falar também sobre outros assuntos, trazendo também humor hoje com o Zé Trindade, junto com a turma da Maré Mansa, pra gente descontrair daqui a pouco. Mas agora vamos falar sobre a websérie Largo São Sebastião, que será lançada amanhã no aniversário de Manaus. Eu vou conversar com Antônio Carlos Júnior, ele que readaptou para um audiovisual o seu livro Reportagem dos Fantasmas ao Tacacá, uma visão sobre o largo. É isso, Antônio? É isso, Paulo. Bom dia a todos. Largo São Sebastião, na verdade, é uma websérie de ficção de 11 episódios que a gente pegou do livro, que é Dos Fantasmas ao Tacacá, uma visão sobre o lago, e aí fez uma atmosfera, né? A gente pegou a atmosfera, que eram várias pessoas que são identificadas ou têm uma relação muito forte com o lago, e aí a gente transformou essas entrevistas numa série para a internet, né? De 11 episódios, em que o Ney Nunes, que é um repórter, ele acaba quebrando o carro na rua 10 de julho, e ele precisa fazer uma reportagem. Então, a partir daí, ele vê um personagem misterioso, começa a acompanhar e se desenlaça várias outras tramas. Então, temos os boêmios do Bar do Amando, as pessoas da Igreja de São Sebastião, o sobrenatural do Teatro Amazonas, né? Nós temos também personagens da praça, do tacacá, enfim. Nós temos como pano de fundo o nosso cartão postal, de uma forma com humor, com ação, com romance, com aventura, que vai ser bem legal. E aí, na segunda-feira, agora, no dia 24, aniversário da cidade, a gente está estreando, a gente está fazendo a Van Premiere, que vai ter 2 bandas lá tocando e os 2 episódios exibidos também. Pois é, essa eu tô vendo aqui, as 2 bandas regionais que vão participar de Stone Ramos, é isso? Stone Ramos. Cardíaco. Tacacá, da Gisele. São os apoiadores. São os apoiadores. E isso começa às 7h. Às 7h. 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 Então são 2 bandas, a Cardíaco e a Stone Ramos. Então a gente tem o espaço lá do Tacacá da Gisela, que é um dos apoiadores, mas aqui mais na frente a gente vai falar dos outros apoiadores também. Então a gente quer fazer uma grande festa, a verdade é essa, né? Vai ter música, vai ter a exibição de 2 episódios, vai ter, enfim, uma celebração de aniversário da cidade. Estamos aqui com o parente do Sherlock, o Adriano Holmes. Tudo bem, Adriano? Tudo ótimo, bom dia. Ela tem uma voz forte. Fala de novo aí. É impressionante? Pois é, e qual é a participação do nosso Holmes aí na... Tem algum mistério, será, Paulo, para ele solucionar? Algum mistério para você solucionar nessa história, não? Desculpa? Tem algum mistério para você solucionar, já que você é parente do Sherlock? Não, eu faço o agiota, né, junto com o Wilson, nós somos 2 agiotas, estamos na trama também aí. Temos outros convidados aqui que estão aqui com a gente também, por favor, o nome deles. Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo que tá ouvindo. De manhã todo mundo tem a voz, né? Grave. Grave, forte. Eu sou o Roger, ator da websérie. Eu faço o Valdemir, que é um personagem que tem a banca do Largo. Aquela banca que todo mundo vê é do Valdemir. Pelo menos na série, né? E é um personagem que tá no núcleo cômico da websérie. E ele tem uma trama ali que muita gente vai se identificar, porque ele tem uma mulher que ele tá separando da mulher, mas amando a mulher ainda. Então isso acho que é muito comum, né? O cabra que não dá o braço a torcer, que ama a mulher e tá deixando a mulher. E a mulher dele é dona da banca do tacacá, que fica ali do lado. E acontece uma guerra de casal durante a websérie também, que é uma das tramas que o Antônio escreveu, que é muito engraçado ali. Tem umas situações que não dá pra entregar o jogo,
Ainda não. Mas que o povo vai se identificar, vai rir muito, vai ter raiva do Valdemir, vai ter raiva da... Como é o nome da minha mulher, rapaz? Da Carmela. O cara não sabe o nome da mulher dele. Por isso que tá brigando. Como é que é o nome? Muita gente, Paulo, esquece o nome da mulher. Bom dia, eu sou o Wilson do Carmo, eu também faço um agiota, né? Junto com o Adriano Holmes. Essa briga é feia, né? É feia, esse cara é um safado, né? A gente vai estar atrás de resolver esse problema. Vocês dois têm cara de agiota mesmo, vocês estão lidando com isso. Eles fizeram um laboratório intenso. Fizemos laboratório. Então a gente vai estar aí tentando desvendar esse mistério aí, correr atrás desse cara que tá devendo, né? Tá com uma dívida aí, vamos correr atrás dele pra pagar essa dívida. O que vai acontecer com ele, hein? Você vão matar o cara ou não? Aí é um, né? Você vai saber. Tem que ir lá assistir no Largo dia 24. Amanhã, né? Às 19 horas vai estar lá. Os 2 primeiros episódios pra todo mundo ver. Agora posso adiantar que os métodos não são nada convencionais, viu? Também, né? Isso a gente pode dizer. Pois é, então essa websérie Largo São Sebastião vai ser lançada amanhã às 19 horas aqui no Largo de São Sebastião a partir das 7 da noite. E ninguém paga nada, né? Não, gratuito. E aí vamos ter audiovisual, né? A série, 2 episódios, vamos ter música, vamos ter celebração, vamos ter gente dançando, gente comemorando, vamos ter, enfim, é aniversário da cidade, então nós queremos entregar esse presente para a cidade, né? Aquilo que ela nos dá como um cartão postal que a gente pode passear e ter as nossas memórias, então a gente está retribuindo isso com todo carinho. Esse trabalho demandou quanto tempo? A gente tem um trabalho de pelo menos uns 3 anos. 3 anos. Porque quando começou o processo, a gente teve apoio da Secretaria de Cultura, né, através de edital, e também da Manaus Cult, também apoio de edital, e isso começou em 2013. Então são 3 anos, né? A gente está num trabalho muito intenso mesmo, né? E muito, assim, foi muito trabalhado, muito pensado, muito apaixonado. A palavra é essa, né? A gente demorou esse projeto, eu estou lendo aqui, é a história de Ney Nunes, um jornalista que precisa imediatamente fazer uma reportagem no lar. Quem é o Ney? O Ney sou eu que faço. É você mesmo? Sou eu que faço. Eu tenho um personagem. E aí é aquela coisa. Você apareceste como personagem. Estou perguntando aqui se todo mundo apareceu e não havia você aparecer. Então eu faço o Ney. E aí o carro dele quebra, ele é um repórter freelance. Uhum. E aí ele liga pro editor dele, ele fala, te vira, tu tá aí pelo largo, encontra uma reportagem. Eu acho que isso nunca aconteceu, né? Então entrevistando as pessoas, ele acaba encontrando um personagem misterioso que tá todo dia lá e as pessoas não sabem quem é, mas que tem um ar de mistério. E então a trama começa a se desenrolar. Antônio Carlos, e você tem o apoio de uma produtora, não é? A Mesa 02 Filmes, é a produtora que está na produção junto com um grupo de diretores chamado Planos em Sequência, né? São 4 diretores que estão nesses episódios dirigindo. E aí, entre produção e elenco também, a gente acha que está em torno de 50, 55 pessoas. Então é um número bem grande. Muita mesmo. gente. É né? muita gente. É muita gente. Só resta desejar a vocês sucesso aí nesse lançamento da websérie Largo São Sebastião, um presente para a cidade de Manaus, um trabalho feito com carinho, com profissionalismo, por uma equipe que já tem mais de 2 anos aí de produção. Isso, com certeza. É um trabalho bem árduo, mas eu tenho certeza que todo mundo vai ficar feliz, quem for assistir também vai ter um certo ar de surpresa, porque a gente fez realmente com muito carinho. Então, um trabalho bem profissional. E eu também gostaria só de alguns segundos para agradecer a Secretaria de Cultura, Manaus Cult, que foi através de apoio de editais, o Tacacá da Gisela, Articena Produções, Marketing Press, Coletivo Difusão, BR Áudio e Paulo Marinho, que estão dando um apoio para a gente também nesse lançamento, né? São pessoas que estão agregando valor também para que a gente possa fazer uma grande festa nesse dia. E eu tenho certeza que quem está em casa ouvindo agora, vá às 19 horas no dia 24, porque a gente vai fazer uma grande festa. Tem pouca gente ouvindo, mas tenho certeza que esse pouquinho de gente vai chegar lá. Tá bom? Eu agradeço aqui a vinda de vocês aos estúdios da Rádio Difusora, participar aqui do Jornal Especial de Domingo, Jornal da Manhã, a maior e melhor revista do rádio. E esperamos ter colaborado aí com vocês na divulgação da websérie Largo São Sebastião. Sucesso a toda a equipe. Tá bom? Obrigado. Antônio, um abraço para você, o Adriano, toda a equipe, todos os companheiros, os colegas de profissão também, por que não? Que estão aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Bom dia e sucesso. 7 horas e 42 minutos em Manaus. Vamos trazer agora
é a entrevista da semana. A conversa de hoje será com os escritores amazonenses que participarão da programação da Semana Nacional do Livro em Manaus. Adson Matos foi quem entrevistou. Paulo Guerra, ainda falando um pouco de literatura amazonense, dentro da programação da Semana Nacional do Livro, nós vamos ter a participação dos novos escritores, aqueles escritores que nós sempre damos aí total apoio e incentivamos para que eles possam ter bastante sucesso. E aqui já de casa, já da Rádio Difusora, nós temos a Leila Plácido, nós temos o Mário Bendes e hoje nós temos também o Andrés Pascal, né, que também está visitando, está participando hoje do Jornal Especial da Manhã, que vai falar também da participação deles, né, nessa tão importante semana da literatura nacional. Seja mais uma vez muito bem-vinda, Leila. Obrigada, Adson. Primeiro agradecer a Difusora de novo, desde muito pequenininha, como tu disseste, já da casa, né? Então, incentivando sempre, dando sempre apoio. E o que tem de novidade agora? Então, nós vamos lançar os nossos livros na biblioteca, primeiro ponto, e vai ser no dia 4 de novembro. O Mário, eu e o Jean Santos com a Rainha de Maio, eu com Quase o Fim, e o Mário com Minhas Conversas com o Diabo, livro 1. Isso mesmo, Mário, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Mário. Bom dia vocês ouvintes, bom dia a todos, e mais uma vez já agradeço ao espaço aqui para a Editora Lendária, nos microfones da Difusora. Muito bom, sim. Eu não falo porque sabe que as conversas dele, eu né? Sei, então... as conversas são dele, exato, né? E ele assume que ele é amigo inteiramente, né? Olha pra ele. BFF. Muito bom. Aquele que não se pode falar o nome. Isso mesmo, vamos lá. E aí, antes do nosso lançamento, o nosso lançamento vai ser no dia 4, lá na Biblioteca Estadual aqui da Barroso, a partir das 17 horas. Dia 4 de novembro. A partir de 17 horas. Vamos ter o lançamento dos livros também. Eu quero ouvir um pouquinho o Andrés Pascal. Seja bem-vindo, Andrés. Bem, Andrés. Fala um pouquinho do teu livro, do teu trabalho aqui na Rádio Difusora. Bom, tudo bom? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Bom, eu vou participar do evento também como novo autor aí, né? Eu escrevi um conto pro livro Quando a Selva Sussurra, livro também da editora Lendária. E a gente vai discutir, falar um pouco sobre esse desafio, né, de entrar na vida literária, assim. A gente que está começando, às vezes, eu sempre escrevi muito, sempre tive o prazer de escrever, mas foi uma oportunidade que eu tive de lançar esse conto no livro Quando a Selva Sussurra, né? O nome do conto é O Mistério dos Corpos Rasgados. É um conto policial aí baseado em lendas amazônicas, né? Então a gente vai estar lá para conversar um pouco, bater um papo com as pessoas que estiverem lá, os leitores, as pessoas que provavelmente também têm interesse em escrever, e a gente quer trocar essas experiências aí e algumas ideias. E o legal é o seguinte, né? A troca de experiência, porque muita gente escreve, muita gente tem vontade de escrever e às vezes tem aquela dificuldade de colocar os pensamentos no papel, né? Então, assim, vocês são prova viva de que um pouco de técnica, um pouco de organização e, acima de tudo, de boa vontade, você consegue realizar um projeto literário. Isso. Não é isso? E aí, esse bate-papo que a gente vai fazer, nós vamos no dia 26 e 27. 26 é lá no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, que a gente vai fazer isso, onde vai acontecer esse bate-papo, que a gente vai trocar ideias, falar da nossa experiência, cada um dizer como foi o processo criativo. Isso dentro da programação da Semana Nacional do Livro, que é promovida pela Secretaria de Cultura. Isso mesmo. Que vai acontecer do dia 25 de outubro ao dia 30. O dia que vocês vão estar lá, né, próximos a essa comunidade, essas pessoas que querem escrever, querem saber mais a respeito das técnicas, das experiências, a troca de experiência, será no dia 26, lá no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, às 10 horas. 10 horas. E lá na Biblioteca Pública aqui da Barroso, no dia 27, a partir das 16 horas. 4 da tarde, mais conhecido também, né? 4 da tarde, por gentileza. Mas aí, no dia 27, lá na Biblioteca Pública, nós vamos falar sobre autores de ficção. Tanto que o tema escolhido lá pela biblioteca é com base no Harry Potter, né? Que é uma frase da Hermione, a Leviosa não Leviosa. E aí nós vamos cada um escolher um autor
Eu vou falar sobre a Diana Winnie Jones, que é inglesa também, da terra da Rowling. O Mário ficou com o nacional, o André Bianco. O Andrés ficou com o Isaac Asimov, que é o russo da ficção científica, e o Jean ficou com o conhecidíssimo Neil Gaiman, também em inglês. Muito bom. Mário, eu quero ouvir você, não é? Você, a sua editora, a editora Lendari, tem tido assim um papel muito importante dentro do cenário literário do Amazonas, não é? E existem muitas dificuldades, mas existem também muitas alegrias, né, Mário? Que a gente aqui, às vezes, as pessoas só vêm lamentar, falar acerca de que o trabalho é difícil. A gente sabe que é difícil, que tudo que é mais difícil tem um resultado muito mais satisfatório, não é, Mário? Exatamente, né? A Lendari surgiu com essa proposta não apenas de lançar livros, mas de lançar autores, né? Essa é uma ideologia pessoal, né? Eu comecei com antologias, comecei participando de obras de editora de São Paulo e decidi fazer isso aqui também, né? Projetar autores locais, seja em antologias, seja em livros autorais, e realmente é muito difícil. Esse ano foi muito difícil, mas foi muito proveitoso. A gente conseguiu levar 3 livros inéditos para uma das maiores feiras literárias do mundo, e mais a antologia que é a Bienal que nós lançamos, livro de São Paulo, né? Exatamente. Isso? Vocês participaram e nós demos aqui o apoio, divulgamos. Sim, a difusora tem sido uma grande parceira nesse sentido. Mas a gente, assim, tem planos, vamos além disso, né? A gente vai participar da Bienal do Rio, vamos levar novamente esses livros que já foram lançados, vamos lançar novos livros para o ano que vem. Já temos 2 títulos aí em edição de 2 autores já do eixo, né, que eu chamo de eixo sudeste, né? Temos um de Belo Horizonte, temos um do ABC Paulista. Isso mostra assim que a gente foca em autores locais, mas a gente quer projeção, né? Também a gente busca um espaço nacional, que a gente quer marcar posição, né? Muito bom. Eu conversei aqui com os autores amazonenses, né? Nós temos a presença do Andreas Pascal, do Mário Bentes e da Leila Plácido, né? Aqui mais uma vez no Jornal Especial da Manhã. A gente só tem a agradecer a vocês, não é, por vocês nos procurarem. A gente fica muito feliz por sempre dar a nossa pequena contribuição dentro do espaço literário do Amazonas. Fale, Leila. Não é pequena não, é enorme. Porque a difusora chega em todas as cidades, e aí acaba que de repente uma criança lá do interior do nosso estado está escutando a gente, então já é um incentivo para essa criança que talvez, quem sabe, algum dia queira escrever. Estamos aqui, conseguimos, e foi difícil, mas temos os livros aí lançados e vamos continuar, se Deus quiser. Muito bom. Eu fico aqui no estúdio 3, volto com você aí no estúdio principal, comandante Paulo Guerra. 7h50 em Manaus. Gilberto Gil continua internado. Ele está com problemas cardíacos e já fez inclusive uma música para a médica dele. Pois é, ela está atendendo ele muito bem, mas o Gilberto está ainda internado. Vamos agora de humor. Vamos ser um pouco vamos lembrar um pouco o inesquecível Zé Trindade junto com a turma da Maré Mansa. No Jornal Especial de domingo, humor. Zé Trindade. Difusora, a turma da Maré Mansa chegou para apresentar o fino do humor, a graça do dia, que sempre faz rir, que traz alegria. Você quer transformar a tempestade em bonança. Tem que saber trabalhar e sempre participar da turma da Maré Mansa, da turma da Maré, 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 Maré Mansa. Dizem que as mulheres demoram muito para trocar de roupa, se pentear, se maquiar, etc e tal. Vai daí. Minha filha, pode começar a vestir-se porque vamos ao teatro. Hoje? Não, amanhã. Alô? É do colégio que estão falando? É, sim. Meu filho não pode ir à aula hoje porque tá muito gripado. Quem é você? Eu sou meu pai.
Fala um sábio. Qualquer homem pode enlouquecer facilmente, mas com a ajuda de uma mulher é muito mais fácil. A Fazenda. Como é isso? Você chega com um balde vazio, a vaca não deu leite? Deu sim, patrão. Deu 5 litros de leite e um coice no barde. O Joaquim estava aprendendo a dirigir automóvel. O instrutor pacientemente dava as instruções. E agora o senhor liga o motor, engata a marcha em primeira e sai bem devagar. Aí o Joaquim fez tudo isso, depois abriu a porta do carro e saiu devagarinho na ponta dos pés. Mulher verdadeira, na opinião de Zé Trindade. Bem, mulher verdadeira é aquela que não mente a não ser sobre a idade, o preço que pagou pelo último vestido, o cargo do marido, as notas dos filhos no colégio, os lugares que já visitou e os pedidos de casamento que recusou quando solteira. O mágico em ação. Meus senhores, aqui está este armário. Peço a qualquer senhora da plateia a filha de vir aqui e entrar nele. Os senhores verão que ela desaparecerá imediatamente. Foi aí que o espectador falou à esposa. Vai lá, meu bem, vai lá. E leve também a sua querida mãezinha. Sete horas e 54 minutos é a hora da agenda. O que tem para hoje, Ramoniel? Fale aí. Bem, para hoje, domingo, tem um projeto Passo a Passo que acontece aqui no Centro Histórico de Manaus. Seria um passo a passo, É uma feira gastronômica que vem trazendo aí teatro, dança, música, exposições fotográficas, exposição artística, né? E acontece hoje e amanhã. Hoje também tem show nacional com o cantor Seu Jorge, amanhã tem a dama do teatro brasileiro, né, a Fernanda Montenegro. Para quem quer assistir o espetáculo da Fernanda Montenegro, tem que chegar pelo menos 1 hora antes do início do espetáculo para poder pegar senha para prestigiar o espetáculo da Fernanda Montenegro. E também terá também os cantores da terra, né, Sinésio Rolim, Cátia Maria, Silene e outros artistas amazonenses. Né? Também no Teatro Amazonas, hoje também acontece o espetáculo de dança Milonga com entrada gratuita, e o Instituto Cultural Brasil Estados Unidos convida você, nossos ouvintes, a prestigiar a exposição Mulheres Artistas Contemporânea, que acontece na Galeria de Arte Helena Gomes, e essa exposição vai até o dia 31 de dezembro. E o Sesc Amazônia também promove a exposição Expressões Amazônica. Essa exposição tem entrada gratuita e tem início das 13 horas e vai até às 17 horas. E também, no dia 24, amanhã, que é aniversário da cidade de Manaus, o Teatro Amazonas vem trazendo Amazonas Band, show musical em comemoração à cidade de Manaus com entrada gratuita. E essas foram nossas dicas culturais para este domingo e início de semana. Ramoniel vai namorar. 7 horas e 56 minutos em Manaus. Jurandir Vieira daqui a pouco vai apresentar o Domingo é Nosso. Bom dia para a dona Naí e a Renê, que estão acompanhando o Jornal Especial de Domingo lá no bairro do Alvorada, os taxistas que voam baixo pelas ruas da cidade. Você que está aqui na Feira do Artesanato, eu falei artesanato, aqui no Eduardo Ribeiro, muita gente já convergindo aqui para a avenida mais famosa da cidade, no sítio histórico, encravada no sítio histórico de Manaus. Gostou, meu Adson? Gostei, até porque, Jurandir, tá chovendo, tá sol quente, como é que tá o clima? Tá nublado, nem lá nem cá, né? A meteorologia está prevendo 10 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. Isso, vai chover então, né, Paulinho? A meteorologia está dizendo que é de 60% a probabilidade. Daqui a pouco o Jurandir vai falar sobre isso. Então tá. 7 horas e 56 minutos. Vamos recordar os antigos reclames da publicidade brasileira. Novo Pinho Dominó
com força concentrada de limpeza, é detergente, é germicida, Dominó. Perfuma todo o ar, deixando sua casa mais cheirosa. É pinho puro, podes crer. Pinho detergente Dominó. Limpe sem dó. Dominó, o pinho com detergente. Difusora. Branco. Vivo. Mais branco. Mais vivo. Branco mais vivo. Viva, viva, novo viva. Sabão em pó. Viva reaviva o branco do tecido. Que diferença! Branco mais vivo. Novo viva. Sabão em pó. Espuma viva. Farta. Ativa. E limpa de fato. Que diferença! Sabão em pó. Viva é fácil de enxaguar. Não fica sabão na roupa. Que diferença! Branco mais vivo. Novo viva. Sabão em pó. Roupa mais branca, cheirosa, gostosa de usar. Que diferença! Isto é que é branco. Lave com Viva e viva a diferença. Viva! Difusora. Dance à vontade, pule à vontade, pise sem dó. Ai, ai, é cera dominó, é cera dominó. Pise a cera dominó, rende mais, dura mais, brilha mais. Pise sem dó, é cera dominó. Pise sem dó, é cera dominó. Dó, mi, nó. Sete horas e 59 em Manaus. Lei seca começa no sábado, na passagem para o domingo. Também conhecida como meia-noite, né, Paulinho? 0 hora em relógio, nunca vi 0 hora no relógio. Meia-noite. Também conhecida como meia-noite. Meia-noite também. Então, é porque quando chega em 24 horas, que completa o dia, já passa para 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Não existe 0 hora. Não existe. Mas para mim não existe, né? Mas se existe para ti, Adson, eu respeito o que você acha. Eu, como um bom puxa-saco, eu também concordo contigo. Concorda, né? Tá, né? Um bom dia para você que está acompanhando a gente em todos os pontos da cidade. Quero cumprimentar também nesse instante o Josué Filho. Bom dia, Josué, um bom domingo para você e para a família. E que esse domingo seja... Josué já está comemorando ontem a vitória do Vasco da Gama, né? Já começou bem o sábado. O Vasco venceu, o Atlético venceu por 2-1 de virada ontem. E continua mantendo a dianteira. É um bom time, hein? Um bom time. É um bom time, bem arrumado, joga muito bem. Joga bem melhor que o Vasco, inclusive. E hoje tem Corinthians e Flamengo no Maracanã, superlotado. Superlotado hoje. Flamengo e Corinthians, as duas torcidas mais violentas do mundo vão se enfrentar hoje no Maracanã. Jurandir Vieira ouvi Jurandir ontem, sábado, no sábado especial, pegou um 9,9. Puxa vida, Júlio. 9. Hoje tem vestibular hoje é 10. Vamos aguardar. Conversas de bastidores aqui foram quentes, muito quentes. Comandada por quem? Comandadas pelo nosso escritor, né, o Hernandes Sampaio, que em breve vai lançar um novo livro, a nova edição do livro, né? A Tua Vida nas Minhas Mãos, é isso mesmo. Pois é, que também o segundo já está sendo preparado, Impactos da Comunicação. Isso. O Papa Francisco denunciou hoje os atos de violência brutal e cometidos a sangue frio que ocorrem na cidade iraquiana de Mossul e manifestou sua proximidade com a população desse país. Nestas horas dramáticas, estou perto de toda a população do Iraque, especialmente na cidade de Mossul, disse o pontífice após a tradicional reza do Ângelus desde o Palácio Apostólico, perante cerca de 50 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro, segundo números da Gendarmeria Vaticana. Agora já são quase 2 horas da tarde. Lá pelas bandas da Itália, o Papa já almoçou
e vai dar uma descansada. Aquela missa do Galo que você assiste aqui, quando ela é gravada, né? E o Papa, naquela hora da missa do Galo, já está almoçando na cidade do Vaticano. Há muito tempo, né? Há muito tempo. Nós, o que é isso? As horas. Vamos lá. Aqui em Manaus são 8h13. Em Bagdá, neste instante, são 15h13. Na cidade do Vaticano, onde o Papa acabou de almoçar, 14h13. Em Los Angeles, 5h13 da manhã. E em Tóquio, agora, 21h13. Já estamos aí quase na segunda-feira. Estamos chegando ao final desta edição especial de domingo do Jornal da Manhã, a maior e melhor revista do rádio. Teve as participações na produção de Adson Matos. Gilberto de Paula falou sobre saúde, Jurandir Vieira esteve aqui nas coisas da cidade, Dom Sérgio Eduardo Castriani falou das coisas lá do alto e trouxe uma mensagem hoje, no começo desta edição. A operação de rádio foi de Chacal Colete, e ainda o Marcos Salles, Hernandes Sampaio, que está aqui na operação nesse instante, e supervisão técnica Carlos Luiz Silva. Apresentação Paulo Guerra. A todos a continuação de um domingo cheio de muitas alegrias. Falei no Ramoniel? O Ramoniel Gomes esteve aqui também na participação. O nosso produtor esqueceu de colocar o nome do Ramoniel. Ramoniel esteve aqui também participando e falando da nossa agenda. Tenham todos um bom dia mais uma vez, um bom domingo. Temos um novo encontro. Eu, você e a notícia amanhã às 5h45 no Jornal da Manhã, com os acontecimentos de hoje, as mais recentes notícias da noite, madrugada e as primeiras do dia. Fiquem agora com Jurandir Vieira, que está chegando para apresentar o Domingo é Nosso. Hora certa. 8h15 em Manaus.